Graças e paz a todos, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui estamos. Que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Amém? O texto que nós vamos ler hoje encontra-se no livro de Obadias, do versículo 1 ao versículo 4, por enquanto. Que vai dizer o seguinte. Livro de Obadias, que vai dizer o seguinte. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Esse texto que nós estamos lendo aqui nesta noite, ele vai falar de um povo que era da descendência de Esaú. E este povo, ele tinha algo que deixava eles com um sentimento de poder muito grande. E qual era o sentimento? A soberba que estava no coração dele. Por quê? Porque era um povo que, apesar de pequeno, eles habitavam sobre um lugar rochoso, onde era de difícil acesso para as pessoas, e onde eles tinham ali o seu lugar de habitação como se fosse uma grande fortaleza. E este lugar fazia com que eles tivessem uma visão privilegiada de tudo ao redor. E todos os inimigos que porventura se levantassem contra eles, não tinha como chegar até eles, pois eles conseguiam muito bem se defender dos seus inimigos devido ao local estratégico que eles estavam. Mas o texto que nessa noite o Senhor coloca no meu coração, ele vem falar sobre algo que nós temos que tomar muito cuidado, com o qual esse texto vem nos ensinar, que é a soberba. O contexto dessa história você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 25 adiante, quando duas nações nascem. Uma através de Jacó e outra de Esaú, filhos de Isaac e Rebeca. O texto vai dizer lá em Gênesis capítulo 25 que Esaú, um homem de caça, o qual o próprio Isaac gostava mais dele do que do seu irmão Jacó, justamente pelo fato dele ser caçador, ele tinha o direito da primogenitura. E a Bíblia diz que ele, certa vez, cansado, chegou, depois de ter ido caçar, e Jacó estava com um prato de lentilha. E ele, tendo fome, chega até Jacó e pede aquele prato de lentilha. E Jacó negocia com ele aquele prato de lentilha com a primogenitura dele. E ele diz: olha, para que me serve a primogenitura? Eu estou com fome, eu quero a comida. E a Bíblia diz que ali ele troca a sua primogenitura, ou seja, despreza o direito de primogênito dele por um prato de lentilha. E o tempo vai passando e mais na frente, Isaac, já com certa idade, já não conseguindo mais enxergar, ele chama o seu filho Esaú e pede para ele ir até o mato e caçar um animal e fazer um guisado. E esse guisado era justamente o momento onde Isaac iria abençoar Esaú com as bênçãos da primogenitura. Porém, a sua mãe Rebeca, ouvindo o diálogo entre Isaac e Esaú, vai até Jacó e diz para Jacó: Jacó, vai até o curral, traz 2 cabritos, que eu irei fazer um guisado para você, levar até o seu pai. E no decorrer da história, a Bíblia diz que Jacó, ele leva esse guisado preparado pela mãe até o seu pai, veste uma roupa de pelos
e ali consegue enganar o pai. E o pai abençoa Jacó como se fosse Esaú, dando para ele o direito da primogenitura. Logo depois vem Esaú e chega aonde estava Isaac para receber a bênção do pai. Foi quando o pai disse para ele: olha, o teu irmão me enganou. O teu irmão veio primeiro do que você. E eu o abençoei. E logo em seguida o texto vai dizer, no capítulo 41 de Gênesis, que Esaú, muito irado com Jacó, coloca no coração e diz: vai chegar o tempo do luto dos meus pais, ou do meu pai. Aí então eu matarei Jacó. E a mãe dele, ouvindo isso, pois ficou sabendo do que o filho Esaú falou acerca de Jacó, manda Jacó ir embora para a casa de um parente. E Jacó foge e vai parar na casa de Labão. E nós conhecemos o restante da história. O que acontece? A Bíblia vai falar que chegou o momento da reconciliação entre Esaú e Jacó. Depois de Jacó passar por um processo muito árduo na sua vida, trabalhou 14 anos para o sogro, em troca das suas esposas. Logo depois teve que lutar com o anjo, e a Bíblia diz que ele lutou contra Deus e prevaleceu. Ele teve que dividir o seu povo quando foi se encontrar com seu irmão, com medo do irmão ainda estar irado com ele, e consequentemente matar não apenas ele, mas todo o seu povo, incluindo a sua família. E a Bíblia diz que ali Deus já trabalhou no coração de Esaú, já apaziguou a ira de Esaú, e eles fizeram as pazes. Um irmão perdoou o outro. Anos se passaram. E a Bíblia diz que aqui, os edomitas, o qual Obadias foi levantado por Deus para profetizar sobre eles, era justamente a descendência de Esaú. E o texto vai ensinar para mim e para você que muitos anos depois, esse povo, ele se levanta contra o povo de Deus. O povo da geração de Esaú, descendência de Esaú, ele se levanta contra o povo de Judá. E ele se aliancia com os inimigos de Deus. E todos aqueles que vinham contra Israel, a Bíblia diz que eles riam, eles se alegravam em ver o sofrimento do povo de Deus. A Bíblia diz que eles armavam ciladas nas encruzilhadas para matar aqueles que fugiam do exército inimigo. E isso tudo porque eles não tinham perdoado Jacó como Esaú tinha perdoado. E chega no versículo 3, aqui desse texto, está o motivo de todo o problema deste povo. O texto vai dizer: a soberba do teu coração te enganou. Olha aí. A soberba do teu coração te enganou. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração. Olha aí. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Este povo, um povo pequeno, qual o próprio Deus no versículo 2 vai dizer: eu que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Lá em Gênesis capítulo 25, quando Jacó e Esaú ainda estavam no ventre da sua mãe, eles começaram a brigar entre si, a lutar dentro do ventre da mãe. E o próprio Deus disse que do ventre de Rebeca sairia duas nações, uma pequena e uma grande. E a maior serviria ao menor. E essa palavra se cumpre aqui, neste momento. A palavra de Deus deixa bem clara: Deus o fez pequeno. Não que eles fossem uma nação pequena, eles eram uma nação grande, maior do que era Jacó, mas foi transformado em uma nação pequena. Olha aí. E aqui, devido à soberba deles, que achava que era autossuficientes, que nada poderia, nem ninguém poderia os abater, eles deixaram a soberba elevar o coração deles.
deixar a soberba enganar o coração deles. E a soberba é altivez de espírito. A soberba é arrogância. A soberba é o orgulho excessivo. Esse povo, ele se auto-vangloriava pelo fato de eles morarem em uma fortaleza, em um lugar alto, onde ninguém poderia, a princípio, chegar até eles. Tanto que eles falaram, olha, quem me derrubará daqui? E Deus fala para ele, olha, se vocês, versículo 4, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali derribarei, diz o Senhor. Olha aí. A palavra de Deus diz no livro Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que a soberba, ela precede a ruína. Ou seja, o orgulho vem antes da destruição. Antes da destruição. Aqui aconteceu com esse povo. Esse povo, eles viviam uma vaidade, eles viviam um orgulho. Esse povo, ele vivia uma soberba que eles achavam que nada poderia os destruir. Mas eles se esqueceram da total dependência de Deus. Eles se esqueceram que existe um Deus que é todo-poderoso, que cuida do povo de Israel. E não adiantava, queridos, eles se levantarem contra o povo de Deus. Porque todo aquele que se levanta contra o povo de Deus torna-se inimigo de Deus. E aquele que se torna inimigo de Deus, pode ter a certeza, vai cair. Porque o próprio Deus vai derrubar. A palavra do Senhor nos ensina isso. O livro de Provérbios, capítulo 8, no versículo 13, vai dizer que Deus odeia a soberba. Olha só. Então a soberba, querido, faz com que Deus odeie. Deus odeie. E isso, na vida daquele que não teme a Deus, torna-se ainda pior a situação. Porque eles passam a traçar caminhos totalmente contrários àquilo que Deus tem para ele. A Bíblia diz no Salmos 12, no versículo 3, que Deus irá cortar a língua do soberbo. Olha só, Deus irá cortar a língua do soberbo. Agora você imagina os decretos que estão na vida daqueles que são orgulhosos, que se acham melhores do que todo mundo, que se acham maiores do que todo mundo, que se acham poderosos demais, que acham que não precisam de Deus. A soberba o enganou, a soberba fez com que o coração deles se elevasse. A palavra de Deus vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 29, no versículo 23, que a soberba do homem o abaterá. Olha só. A soberba do homem vai abatê-lo. Mais uma vez, Deus falando acerca da soberba. Veja o que Jó vai falar no capítulo 26. Jó, no capítulo 26. Olha o que ele vai dizer aqui. Jó capítulo 26. Olha quando as pessoas elas não valorizam o poder de Deus e elas acabam se exaltando achando que são realmente poderosas demais. Jó no capítulo 26, versículo 12. Olha o que o texto vai dizer. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Jó está falando aqui de Deus. Deus, com a sua força, fende o mar e com o seu entendimento abate o quê? A sua soberba. O que Deus fez com o povo do Egito? O que Deus fez com o faraó? Quando eles se levantaram para perseguir o povo de Deus que estava saindo de uma escravidão, que estava fugindo do Egito. O que Deus fez quando eles chegaram diante do Mar Vermelho? Faraó vem atrás, todo imponente, achando que ali já era o fim daquele povo hebreu, onde ninguém era capaz de poder salvá-los. Mas a Bíblia diz que Deus abre o mar, eles passam com os pés secos, atravessa aquele mar, e quando Faraó e o seu exército, com toda a sua soberba, toda a sua autossuficiência, entra atrás do povo hebreu, a Bíblia diz que o mar se fecha e todos são mortos. Cumprindo-se a palavra do Senhor, que diz que Deus abate o soberbo. São coisas que nós temos que entender. A palavra de Deus diz que de todas as coisas que nós temos que guardar, nós devemos guardar o nosso coração.
para que o nosso coração não venha nos enganar, para que o nosso coração não venha nos fazer pessoas que se deixem levar pelas vaidades, pelos orgulhos. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas e achamos que se estamos conquistando é por causa do nosso braço, é por causa do nosso trabalho, por causa da nossa disposição, e nós nos esquecemos que se não é Deus em nossa vida, queridos, nada podemos fazer. O povo de Edom, descendência de Esaú, eles se achavam os melhores, eles se achavam os poderosos. Eles imaginavam que nunca ninguém seria capaz de destruí-los. Eles cantavam vitórias em ver Jerusalém ser destruída, em ver o povo de Deus ter que fugir dos seus inimigos, e de quebra ainda armando ciladas, armando laços contra o povo de Deus. Isso é consequência da soberba. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, para que a soberba não venha nos enganar, para que a soberba não venha dominar o nosso coração. Por isso Jeremias vai dizer lá que enganoso é o coração. Obadias, ele deixa bem claro aqui para o povo de Edom o que enganou eles. O que enganou eles foi a soberba do coração deles. Versículo 3. Olha aí, a soberba do teu coração te enganou. Olha só. A soberba do coração deles enganou eles. A autossuficiência, achando que eram poderosos demais. E isso, queridos, são coisas que nós temos que estar atentos. Olha o que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. A sétima igreja da Ásia. Olha aí. A igreja de Laodiceia. Uma igreja que se achava autossuficiente, porque era uma igreja rica. Olha o que o texto vai dizer. Jesus falando aqui para eles. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 adiante. Olha só. A sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Anjo aqui é o pastor da igreja, é o líder da igreja. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está falando de Jesus. Eu sei as tuas obras. Jesus conhecia muito bem as obras que essa igreja fazia. Olha aí. Que nem és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que o texto vai dizer no versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes tu que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, na autossuficiência desta igreja, eles achavam que nada faltava para eles. O texto vai dizer que ele, o próprio Jesus falando aqui para esta igreja, eles se achavam ricos porque eles tinham condições financeiras, podiam fazer o que eles bem entendessem. Não lhe faltava nada, mas era uma igreja fria, uma igreja gelada. Uma igreja não fria em si, mas morna, como o texto está dizendo aqui. E uma igreja morna é uma igreja sem a presença do Espírito Santo. Sem o fogo do Espírito Santo, sem a chama do Espírito Santo. Mas por quê? Porque a autossuficiência deles o enganou. O enganou. A soberba do coração deles o enganou. Era uma igreja que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, sim tinha, mas o principal faltava. Porque o dono da igreja estava do lado de fora. É só nós olharmos no versículo 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quem está na porta? Jesus. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar. Querendo entrar, mas a soberba deles, a autossuficiência dessa igreja, em se achar rica, porque tinha condições, fazia com que Jesus fez com que Jesus ficasse lá de fora. Quantas vezes que nós deixamos Jesus lá de fora da nossa vida? Quantas vezes nós deixamos Jesus lá de fora da nossa casa, da nossa família?
Não, eu vou conseguir vencer. Não, eu estou lutando, estou batalhando. Se Jesus não estiver no centro, se Jesus não estiver dentro da sua casa, da sua vida, pode ter certeza, você não vai conseguir. Você está sendo enganado. Olha só. A Bíblia vai nos ensinar isso. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. E nos ensinando, querido, que nós temos que viver na humildade, reconhecendo que precisamos dele. Em Mateus capítulo 7, Jesus ele vai dizer que a soberba, ela contamina o homem. Ele disse lá para os doutores da lei, olha, o que contamina o homem não é o que sai da boca, mas é o que entra. E você vai ver no decorrer da leitura que ele vai dizer que dentre umas questões que ali contaminam o homem é a soberba. Quantos homens e mulheres de Deus hoje estão contaminados com essa soberba? O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que olhar para o nosso próximo como se eles fossem maiores do que nós, ou como se eles fossem melhores do que nós. O apóstolo Paulo vai dizer, queridos, que ele era o menor de todos os apóstolos. E olha o apóstolo Paulo, quantas obras pelo poder de Deus ele fez. E ele se coloca como menor. Olha só. João Batista estava batizando. E quando Jesus ele se aproxima, ele diz, olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. A humildade de quem realmente reconhece a soberania de Deus na sua vida. De quem realmente não age com soberba. São coisas que nós temos que entender. Por isso nós temos que fazer a oração de Davi. Qual a oração de Davi, pastor? Abre lá em Salmos 19. Olha só. Estamos caminhando aqui para o fim. Salmos 19. Uma oração tremenda que ele faz, reconhecendo a soberania de Deus. Salmos 19. Olha só. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Olha só, coisa linda. Olha o que ele diz aqui no versículo 12, adiante. Olha só. Quem pode entender os próprios erros? Olha a pergunta que ele faz. Quem pode entender os próprios erros? Aí eu faço essa pergunta. Você pode entender os seus próprios erros? Olha o que ele diz aqui. Expurga-me, tu, dos que me são ocultos, ou seja, purifica-me, tu daqueles que estão ocultos, ou seja, dos erros ocultos. Davi está pedindo para Deus purificá-lo desses erros. E olha o que ele diz aqui no versículo 13, também da soberba, olha só. Olha a oração que ele está fazendo. Ele não pede apenas para Deus o purificar daqueles erros ocultos ou dos pecados ocultos, mas também da soberba. Olha aí. Ele diz, também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ele coloca a soberba aqui como uma grande transgressão. Olha só. Já parou para analisar o perigo da soberba na minha e na sua vida? O perigo da exaltação por conta própria? Porque uma coisa é você ser exaltado por Deus, outra coisa é você se exaltar. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, olha aí, mas ele abate o soberbo. A palavra de Deus diz isso. Nós temos que tomar muito cuidado. E ele termina essa oração do Salmo 19, versículo 14, dizendo o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluias. Querida, a soberba leva o homem à destruição. Daniel capítulo 4 vai falar que a soberba de um homem, de um rei chamado Nabucodonosor, fez com que ele saísse do luxo do palácio e fosse viver no campo. Ele se transformou em um bicho, em um animal, em um boi. A Bíblia diz que por causa da soberba do coração dele,
ele se transformou em um boi e ele passou a se alimentar de capim, a chuva no lombo. E quando ele entendeu o motivo de ter ido parar no campo, ele se humilhou e reconheceu o poder de Deus. E a Bíblia diz que ele foi restaurado ao trono. Olha só. Existe um homem também chamado Rei de Tiro, que é uma tipologia de Satanás, que se exaltou, Ezequiel 28, e foi abatido. Existe um outro homem que também se exaltou, um rei babilônio, lá em Isaías capítulo 14, e a Bíblia diz que Deus o matou por causa da soberba do coração dele, e ali ele é uma tipologia de Satanás, o próprio diabo. E lá vai dizer em Isaías 14 que ele habitava no Éden, aonde as pedras preciosas o protegiam, mas a soberba dele, que quis se exaltar, colocar o trono dele acima do trono de Deus, tomar o lugar de Deus, fez com que ele fosse derrubado. Então, que nós estamos sempre vendo a soberba destruindo. E o texto vai dizer aqui, queridos, para mim e para você, voltando aqui para Obadias, para a gente encerrar, que a soberba deste povo fez com que no versículo 9 e 10, Deus lançasse um decreto de destruição. E ele vai dizer aqui, no versículo 9 e 10, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ei a confusão e serás exterminado para sempre. E essa exterminação, queridos, acontece 70 anos depois do nascimento de Cristo. 70 anos depois de Cristo, melhor dizendo. Quando Roma invade Jerusalém, destrói Jerusalém, dali por diante, nunca mais se ouviu falar nos edomitas. Por quê? A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Versículo 4, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. O decreto de Deus para aqueles soberbos, para aqueles que levantaram contra o povo de Deus, se aliançaram com o inimigo contra o povo de Deus, por causa da sua arrogância, foi de destruição. E hoje, como eu acabei de ler aqui, nunca mais se ouviu falar dos edomitas, da existência dos edomitas. O que eu quero dizer dentro dessa palavra, querido? Como o texto de Provérbios 16 vai dizer, a soberba, ela precede a ruína. Cuidado com a soberba. Se coloque sempre na total dependência de Deus. Se coloque sempre na humildade de reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Respeite o teu próximo, respeite o teu irmão, respeite o teu líder espiritual, respeite a tua família. Cuidado com a soberba. Você por si só não pode fazer nada. A Bíblia vai nos ensinar isso. Se não for Deus em nossa vida, o que seria de nós? Se não fosse Deus na minha e na sua vida. A soberba, queridos, ela faz com que o homem seja destruído. É um mal que tem assolado muita gente. Então, cuidado. Analise essa palavra. Faça uma autoanálise, uma reflexão da sua vida. Se identificar uma semente soberba, coloque diante de Deus. Ou melhor, se coloque diante de Deus. Fala para ele, Senhor, me ajude. Me ajude a ser mais humilde. Me ajude a ter uma vida com o Senhor. Porque Deus é fiel para restaurar na sua vida tudo aquilo que você perdeu. Amém? Então essa palavra, querido, fique no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que não deixe a soberba te roubar da presença. Não deixe a soberba elevar o teu coração e te afastar de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe.